No estúdio com a gente, Alexandre Diogo, ele é presidente do Instituto Brasileiro de Relações com os Clientes. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Ana. Alexandre, as empresas tiveram 4 meses para se adaptar. Essas novas normas foram discutidas durante 1 ano e meio e mesmo assim algumas delas continuam negligenciando. É verdade. A gente tem que aí discutir, entender uma coisa. A gente precisa diferenciar em 2 grandes grupos. Dos 9 segmentos testados, eu diria que 6 estão adaptados, estão se esforçando bastante para realizar o que diz o decreto na íntegra. Mas há 3 segmentos que ainda não se adaptaram adequadamente e desses se destacam os 2 piores, que são transportes terrestres, que efetivamente a impressão que dá é que eles não ignoraram solenemente o decreto, porque nem coisas básicas que exigem um decreto, como por exemplo você ter uma central que funciona 24 horas, ter um atendimento gratuito, ainda não acontece. 100% das empresas de transporte terrestre não se adequaram. 100% delas não têm, por exemplo, telefone gratuito. E quando tem o 0800, como a gente viu na matéria, ele não aceita, por exemplo, uma ligação de celular, o que é inadequado, porque o decreto é bem claro e diz que não pode haver ônus ao consumidor. No entanto, e se você for olhar no contexto geral, na minha opinião, na opinião do instituto que eu presido, a telefonia é pior, porque a telefonia, primeiro você tem muito mais demanda, você tem muito mais utilização por parte do consumidor. Segundo lugar, você tem muito mais, problemas em que você precisa contactar o saque. E esse setor é um setor que já cumpriu algumas coisas, como por exemplo, já ter um saque atendendo 24 horas, já ter o 0800. Então, o índice de adequação deles, na verdade, foi muito menor do que o outro, porque o transporte terrestre partiu do zero. Agora, Alexandre, qual é a justificativa dessas empresas para não se adaptarem, para ignorarem as novas regras? Pois é, Ana, a gente tem ouvido aí muito algumas coisas do tipo, isso vai aumentar o meu orçamento, isso vai impactar no meu custo, e a gente percebe que esse argumento não funciona, A gente percebe que a coisa é complicada, porque esse argumento efetivamente não convence, porque as empresas precisam entender que o decreto, ele traz benefícios para o consumidor, sim, mas não é só para o consumidor, é para a própria empresa. Precisa entender que a questão de você atender com qualidade, com agilidade, os 4 problemas básicos que a gente tem vivenciado quando se liga para um call center e que nos outros segmentos acabaram. Ficar perdido naquela URA, diz que 1, diz que 2, diz que 3 a vida inteira, e esperar uma eternidade até conseguir falar com o operador. A terceira, passa para um, passa para outro, fala a mesma coisa de novo para todo mundo, e coroando com glória a finalização disso, cair a ligação. Isso nos outros setores acabou, mas em telefonia ainda não acabou. Então, esse tipo de coisa que a gente precisa acabar é fator de lucratividade para as empresas, porque o grande desafio das organizações hoje, no relacionamento com o cliente, é fidelizar esse consumidor. Diante da competição global, é fidelizar. Então, as empresas precisam encarar isso não como um custo, mas como um investimento. E um investimento de curto prazo, porque a concorrência global é grande. Luciano Cabral tem uma pergunta direto do Rio de Janeiro. Professor, o setor de telefonia, de acordo com o Ministério da Justiça, responde aí hoje por mais de 42% das reclamações. Você estava falando das regras aí, quer dizer, o cliente deve ser atendido até em 1 minuto, o serviço de atendimento do call center tem que funcionar 24 horas e a empresa deve garantir, então, que nesse menu eletrônico, a primeira opção seja falar direto com o atendente. Como o senhor mesmo disse, isso não está acontecendo e o senhor também falou que essa falta de, esse argumento de que gastar dinheiro, aumentar custos, também não serve. Então, o que a gente está precisando, na verdade? Uma fiscalização mais forte para essas empresas se adequarem ou uma consciência desses empresários? Pois como você falou muito bem, Luciano, as coisas batem, A gente percebeu que não só o Instituto entendeu que a telefonia é pior, mas também o consumidor, porque o PROCON está aí batendo todos os recordes de reclamação com relação às empresas de telefonia, são as mais reclamadas. E o que você tem que fazer hoje é o seguinte, no mês de dezembro, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, que é o responsável pela fiscalização desse decreto, disse que havia um período, estavam vivendo um período de
de trabalhar a conscientização das empresas. E que a partir de janeiro esse período acaba. Que a partir de janeiro é o momento de fiscalizar e de penalizar isso. É importante penalizar. Esse é o momento em que o Ministério da Justiça, em que os PROCONs precisam entender que as empresas que efetivamente ignoram um decreto, uma lei que vem para defender o consumidor em consonância com o Código Brasileiro de Defesa e Proteção do Consumidor, precisa se aplicar a multa. Eu acredito que já chegou o momento de aplicar a multa para as empresas que não têm cumprido nem as coisas elementares, como, por exemplo, você ter a opção de reclamar, cancelar e falar com o operador na hora, que são coisas básicas. Não pode mais transferir, você tem que ser atendido no primeiro momento, pelo primeiro atendente. E é incrível, mas das 9 empresas testadas em telefonia, apenas 2 delas não transferiram. Todas as outras transferiram a ligação. E às vezes vem aquela explicação de que há problemas tecnológicos. Ora, uma empresa de telefonia não pode ter problemas tecnológicos tão graves. Ana Paula Campos também tem uma pergunta. Oi, Alexandre. Nessa área em que envolve fiscalização de serviços, o cliente, o consumidor tem um papel muito importante, porque a partir do momento que você liga para um call center e é mal atendido, se você denunciar, é a parte que o consumidor tem em fiscalizar um serviço que deve ser prestado adequadamente a ele mesmo. Como deve ser, nesse momento, a postura do consumidor? A que órgão ele deve recorrer para fazer a sua reclamação? O órgão para reclamar precisa ser o PROCON. Os PROCONs são os grandes órgãos que estão recebendo isso. E o consumidor não pode esmorecer. Ele precisa, você tem toda a razão, Ana, ele é o grande fiscal disso tudo. Ele precisa reclamar das empresas, porque uma coisa que vai nortear a atuação dos PROCONs é o volume de reclamações que chega até o PROCON. O PROCON São Paulo, por exemplo, Ana, ele disponibilizou as reclamações via internet, no próprio site do PROCON São Paulo, né? E existem também os ministérios públicos, enfim, mas os PROCONs são as grandes entidades. E o consumidor, ele não pode... E uma coisa importante é que a gente verificou que uma das coisas mais presentes, mais frequentemente positivas, é a presença, quando há o 0800, a presença do 0800 nos sites das empresas. Isso já foi bem adequado, conforme diz o decreto. Mas esses 0800, aí vai uma dica para o consumidor, estão escondidos, camuflados. O 0800 do saque está pequenininho, num cantinho, enquanto o 4004, o número fixo está enorme, piscando. Eu queria dizer para o consumidor, não ligue para o 4004. Se você quer reclamar, se você quer cancelar ou quer uma informação elementar, ligue para o saque, use o novo serviço. Porque uma das coisas que as empresas têm dito muito é que o consumidor tem errado, tem ligado para outras centrais que não estão debaixo do decreto. E isso acontece porque às vezes o telefone está mal disponibilizado e eu queria então dizer para o consumidor brasileiro, procure o número que seja gratuito do saque. E em considerando que não está adequado, se informe, não está adequado, não esmoreça. Faça a sua denúncia ao PROCON. Alexandre, uma coisa que me chama muito a atenção é a incapacidade dos operadores de call center entender o problema do consumidor. Isso é observado pelas empresas? Essas pessoas são preparadas? Porque assim, elas me parecem um pouco condicionadas. Elas sabem responder a uma gama de perguntas, somente aquelas, se sair um pouco dessa gama de perguntas, eles não respondem e aí cai a ligação, que eu também fico um pouco desconfiada com essa... Esse cai a ligação realmente é triste, né? Pois é, o que acontece, dentro da análise que nós fizemos, tanto na análise que fizemos em dezembro, quanto nessa agora de janeiro, mas nós percebemos uma coisa fundamental. Mesmo as empresas que tiveram 100% de adequação, que foi uma boa parte delas, tivemos a média do tempo de atendimento foi de 20 minutos, o que é muito elevado. E esse tempo de 20 minutos, ele é decorrente do mau preparo do operador, né, que também está no decreto, também não tem sido cumprido da maneira correta. Ou seja, o mau preparo do operador, aquela coisa de a cada pergunta, cada questionamento, cada coisa que você faz, o operador simplesmente fala assim, é um momento que eu vou verificar. E ele tem que consultar um supervisor ou uma área de back-office para voltar o tempo todo. Então ele precisa estar melhor preparado para isso. E é uma questão de inteligência, porque uma vez com a telefonia gratuita, que é o maior custo de uma central de atendimento, as empresas que não preparam seus operadores, que seria um investimento pontual e inicial, elas acabam gastando mais porque o tempo médio do atendimento acaba ficando muito grande. E o custo de telefonia se eleva muito nesse sentido. Então, você tem toda a razão. Ainda há um despreparo forte, e a gente já tem aí, como você falou, foram 4 meses já com o decreto para ele entrar em vigor, as empresas preparando, já temos 1 mês em vigor, já era para as empresas estarem um pouco mais preparadas.
gente espera que no mês que vem a gente faça essa entrevista com números melhores, né, Alexandre? Se Deus quiser. É um progredir. Muito obrigada pela tua entrevista aqui.